Biografia de Allan Kardec, por Henri Sauce. Minhas senhoras, meus senhores, muitas pessoas que se interessam pelo Espiritismo manifestam muitas vezes o pesar de não possuírem senão muito imperfeito conhecimento da biografia de Allan Kardec e de não saberem onde encontrar sobre aquele a quem chamamos mestre as informações que desejariam conhecer. Pois é para honrar Allan Kardec e festejar a sua memória que nos achamos hoje reunidos e um mesmo sentimento de veneração e de reconhecimento faz vibrar todos os corações. Em respeito ao fundador da filosofia espírita, permiti-me, no intuito de tentar corresponder a tão legítimo desejo, que vos entretenha alguns momentos com esse mestre amado, cujos trabalhos são universalmente conhecidos e apreciados e cuja vida íntima e laboriosa existência são apenas conjeturadas. Se fácil foi a todos os investigadores conscienciosos inteirarem-se do alto valor e do grande alcance da obra de Allan Kardec, pela leitura atenta das suas produções, bem poucos puderam, pela ausência até hoje de elementos para isso, penetrar na vida do homem íntimo e segui-lo passo a passo no desempenho da sua tarefa tão grande, tão gloriosa e tão bem preenchida. Nota da editora. Seu verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivel, conforme estudo de autoria de Zeus Van Tuyl, incerto em Reformador, de abril de 1963, intitulado Kardec e seu nome civil. Não somente a biografia de Allan Kardec é pouco conhecida, senão que ainda está por ser escrita. A inveja e o ciúme semearam sobre ela os mais evidentes erros, as mais grosseiras e as mais imprudentes calúnias. Vou, portanto, esforçar-me por mostrar-vos com luz mais verdadeira o grande iniciador de quem nos desvanecemos de ser discípulos. Todos sabeis que a nossa cidade se pode honrar, a justo título, de ter visto nascer entre seus muros esse pensador tão arrojado como metódico, esse filósofo sábio, clarividente e profundo, esse trabalhador obstinado cujo labor sacudiu o edifício religioso do velho mundo e preparou os novos fundamentos que deveriam servir de base à evolução e à renovação da nossa sociedade caduca, impelindo-a para um ideal mais são, mais elevado, para um adiantamento intelectual e moral seguros. Foi, com efeito, em Lyon que, a 3 de outubro de 1804, nasceu de antiga família lionesa, com o nome de Rivel, aquele que devia mais tarde ilustrar o nome de Allan Kardec e conquistar para ele tantos títulos à nossa profunda simpatia, ao nosso filial reconhecimento. Eis aqui, a esse respeito, um documento positivo e oficial. Aos 12 do vindemiário do ano 13, auto do nascimento de Denisard Hippolyte Léon Rivel, nascido ontem às 7 horas da noite, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivel, magistrado, juiz, e Jeanne do Ramel, sua esposa, residentes em Lyon, Rua Sala, número 76. O sexo da criança foi reconhecido como masculino. Testemunhas maiores: Cyriac Frédéric Dittmar, diretor do estabelecimento das águas minerais da Rua Sala, e Jean-François Targe, mesma Rua Sala, a requisição do médico Pierre Radamel, Rua Saint-Dominique, número 78. Feita a leitura, as testemunhas assinaram, assim como o maire da região do Sul, o presidente do tribunal. Assinado Mathieu. O futuro fundador do Espiritismo recebeu desde o berço um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes, de honra, de probidade. Grande número dos seus antepassados se tinham distinguido na advocacia e na magistratura por seu talento, saber e escrupulosa probidade. Parecia que o jovem Rivel devia sonhar, também ele, com os louros e as glórias da sua família. Assim, porém, não foi, porque desde o começo da sua juventude, ele se sentiu atraído para as ciências e para a filosofia.
Rivel Denisard fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar em Yverdun, na Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, de quem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos. Colaborador inteligente e dedicado, aplicou-se de todo o coração à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos, um pouco de todos os lados, para fundar institutos semelhantes ao de Yverdun, confiava a Denisard Rivel o encargo de o substituir na direção da sua escola. O discípulo tornado mestre tinha, além de tudo, com os mais legítimos direitos, a capacidade requerida para dar boa conta da tarefa que lhe era confiada. Era bacharel em letras e em ciências e doutor em medicina, tendo feito todos os estudos médicos e defendido brilhantemente sua tese. Linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Conhecia também o holandês e podia facilmente exprimir-se nesta língua. Denisard Rivel era um alto e belo rapaz, de maneiras distintas, humor jovial na intimidade, bom e obsequioso. Tendo a conscrição incluído para o serviço militar, ele obteve isenção e 2 anos depois veio fundar em Paris, a Rua Sèvres, número 35, um estabelecimento semelhante ao de Yverdun. Para essa empresa, se associara um dos seus tios, irmão de sua mãe, o qual era seu sócio capitalista. No mundo das letras e do ensino, que frequentava em Paris, Denisard Rivel encontrou a senhorita Amélia Boudet, professora com diploma de primeira classe, pequena, mas bem proporcionada, gentil e graciosa, rica por seus pais e filha única. Inteligente e viva, ela soube, por seu sorriso e predicados, fazer-se notar pelo Sr. Rivel, em quem adivinhou, sobre a franca e comunicativa alegria do homem amável, o pensador sábio e profundo que aliava grande dignidade à mais esmerada urbanidade. O registro civil nos informa que Amélie Gabrielle Boudet, filha de Julien-Louis Boudet, proprietário e antigo tabelião, e de Julie-Louise Segniat de Lacombe, nasceu em Thiailly, aos 2 do primário do ano 4º, 23 de novembro de 1795. A senhorita Amélia Boudet tinha, pois, mais 9 anos que o Sr. Rivel, mas, na aparência, dir-se-ia ter menos 10 que ele. Quando, em 6 de fevereiro de 1832, se firmou em Paris o contrato de casamento de Hippolyte Léon Denisard Rivel, diretor do Instituto Técnico à Rua de Sèvres, filho de Jean-Baptiste Antoine e senhora Jeanne Duhamel, residentes em Château de Loire, com Amélie Gabrielle Boudet, filha de Julien Louis e senhora Julie-Louise Segniat de Lacombe, residentes em Paris, 35, Rua de Sèvres. O sócio do Sr. Rivel tinha a paixão do jogo. Arruinou o sobrinho, perdendo grossas somas em Spa e em Aix-la-Chapelle. O Sr. Rivel requereu a liquidação do instituto, de cuja partilha couberam 45 mil francos a cada um deles. Essa soma foi colocada pelo senhor e senhora Rivel em casa de um dos seus amigos íntimos, negociante que fez maus negócios e cuja falência nada deixou aos credores. Longe de desanimar com esse duplo revés, o senhor e senhora Rivel lançaram-se corajosamente ao trabalho. Ele encontrou e pôde encarregar-se da contabilidade de 3 casas que lhe produziam cerca de 7 mil francos por ano. E terminando o seu dia, esse trabalhador infatigável escrevia à noite, ao serão, gramáticas, aritméticas, livros para estudos pedagógicos superiores, traduzia obras inglesas e alemãs e preparava todos os cursos de Lévy-Alvarez frequentados por discípulos de ambos os sexos do Faubourg Saint-Germain. Organizou também em sua casa, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia e Anatomia Comparada de 1835 a 1840 e que eram muito frequentados.
membros de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real d'Arras, foi premiado por concurso em 1831 pela apresentação da sua notável memória. Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Dentre as suas numerosas obras, convém citar por ordem cronológica: Plano apresentado para o melhoramento da instituição pública, em 1829. Segundo o método de Pestalozzi, ele publicou para uso das mães de família e dos professores o curso prático e teórico de aritmética. Em 1831, fez aparecer a gramática francesa clássica. Em 1846, o Manual dos Exames para obtenção dos diplomas de capacidade, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e geometria. Em 1848, foi publicado o Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Finalmente, em 1849, encontramos o Sr. Rivel, professor no Liceu Polimático, regendo as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Em uma obra muito apreciada, resume seus cursos e depois publica. Ditados normais dos exames na municipalidade e na Sorbona. Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Tendo sido essas diversas obras adotadas pela Universidade de França e vendendo-se abundantemente, pôde o Sr. Rivel conseguir, graças a elas e ao seu assíduo trabalho, uma modesta abastança. Como se pode julgar por esta muito rápida exposição, o Sr. Rivel estava admiravelmente preparado para a rude tarefa que ia ter que desempenhar e fazer triunfar. Seu nome era conhecido e respeitável, seus trabalhos justamente apreciados, muito antes que ele imortalizasse o nome de Allan Kardec. Prosseguindo em sua carreira pedagógica, o Sr. Rivel poderia viver feliz, honrado e tranquilo, estando a sua fortuna reconstruída pelo trabalho perseverante e pelo brilhante êxito que lhe havia coroado os esforços. Mas a sua missão o chamava a uma tarefa mais onerosa, a uma obra maior. E como teremos muitas vezes ocasião de o evidenciar, ele sempre se mostrou à altura da missão gloriosa que lhe estava reservada. Seus pendores, suas aspirações, tê-lo-ia impelido para o misticismo, mas a educação, o juízo reto, a observação metódica, conservaram-no igualmente ao abrigo dos entusiasmos desarrazoados e das negações não justificadas. Foi em 1854 que o Sr. Rivel ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, a princípio do Sr. Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. O Sr. Fortier lhe disse um dia, abre aspas, eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se, e ela responde, fecha aspas. Isso, replicou o Sr. Rivel, é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir, e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Tal era a princípio o estado de espírito do Sr. Rivel. Tal o encontraremos muitas vezes não negando coisa alguma por parte pri, mas pedindo provas e querendo ver e observar para crer. Tais nos devemos mostrar sempre no estudo tão atraente das manifestações do além.